Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Agência Ômega, né? E estamos com o nosso quadro do DigoCast, o quadro do Os Prefeitáveis. Os Prefeitáveis, que é um programa dentro do DigoCast que apresenta, né, as pessoas que colocaram o seu nome à disposição para as eleições do ano de 2024, que vão eleger prefeitos e vereadores aqui em Amambai. Nosso foco hoje, né, são as pessoas que colocaram o nome, né, à disposição para prefeito, por isso, os prefeitáveis. E hoje eu estou aqui com a Simone, né? Ela que colocou o seu nome aí à disposição da população na última sexta-feira, né? Na convenção do PP, né? Do Partido Progressista, Isso. né? E então, logo de pronto, já convidamos a Simone, né? Para todos conhecerem a história da Simone. Seja bem-vindo aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vindo ao DigoCast, seja bem-vinda aos Prefeitáveis, Simone. Maravilha. Olá, Rodrigo. Olá, aos telespectadores. É motivo de muita satisfação estar aqui. Já de pronto, como você disse, sexta-feira a gente teve o nosso evento lá e hoje estou aqui conversando contigo. É muito valioso e obrigada aí pelo convite. E para você que está pensando em pôr seu nome à disposição para prefeito do ano de 2024, né, para as eleições de 2024, se já foi publicizado, vem para o DigoCast. Quem que é a Simone? A Simone. A Simone é uma amambaiense. Sou nascida aqui, tenho 37 anos. Meus pais, meu pai é do Rio Grande do Sul, a minha mãe é do Paraná. E quando eles tiveram o meu irmão mais velho, eles vieram para o Mato Grosso do Sul a convite dos primos do meu pai, né? Os primos do meu pai tinham uma serraria aqui, em Itaguaçu, e aí eles vieram a convite para o meu pai trabalhar. Isso em 78. E aí aqui a minha mãe teve o meu irmão do meio e eu nasci em 86. Novinha. Novinha. Mas a Simone, eu digo assim, que é uma pessoa que batalhou bastante na vida. A gente, graças a Deus, teve um aprendizado aí ao longo da nossa história. Não foi fácil a minha infância, a minha juventude, e cheguei até aqui, graças a Deus, com o auxílio, lógico, da minha educação, né, que eu tive mais com a minha mãe, porque perdi meu pai muito cedo, e hoje estou aqui à frente e lutando aí com duas meninas, graças a Deus. Eu tenho a Sara, de 6 anos, a Diana, de 3. Casei em 2011 e estamos aí. Você é casada com quem, Simone? Eu sou casada com o Claudinei. Eu conheci o Claudinei em 2005, quando eu fazia história, né? Você terminou a faculdade de História? Terminei, menino, Eita, terminei. outra historiadora aqui, hein? Outra historiadora. Consegui concluir o curso. Eu falo assim, o curso de História, para mim, quando eu tinha 10 anos, eu fui para a Banda Mirim, né? Do município aqui. Então, eu fiquei dos 10 aos 14 anos na Banda Mirim. E aí, quando eu saí da Banda Mirim, eu tive a oportunidade, com 16 anos, de entrar no Sindicato Rural. Ali no sindicato, eu terminei o meu 3º ano e aí eu gostaria de fazer contábeis. Sempre foi a minha vontade. Eu sempre gostei da área de exatas, né? Só que daí eu já não tinha o meu pai. Meu pai faleceu no ano de 97 e a minha mãe criando os 3 filhos, então era muito difícil. E eu fiz o vestibular para Ciências Contábeis na FIAMA, na época, passei, e também fiz História, porque o que eu ganhava eu não conseguia pagar a mensalidade. Aí, História, eu acabei passando. E eu sempre tive um quê na vida, assim, que eu não gostaria de parar de estudar. Sempre foi o meu objetivo, não ficar de recuperação, desde cedo, desde sempre. Para estar livre sempre mais cedo, né? Sempre, assim, sempre foi meu objetivo de nunca reprovar de ano. E aí, quando eu terminei o 3º ano, eu falei, não, eu não vou ficar parada. Aí, prestei o vestibular para a História, passei em Ciências Contábeis. Como a conta não fechava, eu fui fazer História. Mas História foi um curso muito bom, sabe? Lá eu aprendi bastante, conheci pessoas assim que não eram do meu meio e me trouxe uma bagagem muito boa. Depois que eu concluí História, aí já ganhando um pouquinho melhor, eu fui fazer Ciências Contábeis. Já não na FIAMA, fiz na Unigran, né? E aí, a partir daí, graças a Deus, as portas começaram a se abrir para mim. Então você tem 2 faculdades. Você é formada em História e em Contabilidade. Isso.
Aí já no outro emprego que eu estou atualmente, eu fiz gestão em cooperativa, também que é um curso superior. Então. E hoje você trabalha na Copersa. Hoje eu trabalho na Copersa. Qual Isso. qual que é a sua função lá? Hoje eu sou diretora executiva. E o Isso. que uma diretora executiva faz, Simone? Eu respondo pela Copersa, Ah, né? Então, assim, a gente tem na cooperativa uma diretoria, acima de mim, um conselho administrativo, e eu respondo a eles. Mas hoje, o dia a dia da Copersa é eu que respondo. você já teve algum cargo político, alguma coisa parecida? Nunca, nunca. E- Eu saí do sindicato, eu entrei no sindicato em 90, não, em 2002. Em 2002 eu entrei no sindicato. Aí, em 2011, eu casei e no outro dia eu saí do sindicato e fui para a Copersa. Então, foi tudo assim, desde os meus 16 eu nunca parei no mercado de trabalho, sabe? E de 2011 até agora eu estou na Copersa, comecei como financeiro, aí fui para gerente. 2017, quando eu ganhei a minha menina, a mais velha, eu assumi a gerência geral e início desse ano eu fui promovida a diretora executiva. E como que, assim, tipo, como que nasceu essa vontade política em você? Que, sabe, como que surgiu essa ideia da Simone se colocar à disposição aí como pré-candidata a 2024? Pois é, Rodrigo. Então, muitas pessoas me perguntam isso. E o que eu entendo? Eu sempre fui muito objetiva, desde sempre, desde que eu iniciei o meu, a minha profissão, né? Eu sempre fui muito regrada. Então, eu comecei a minha faculdade, aí eu comecei a namorar no segundo ano de História, conheci o Claudinei, a gente namorou 5 anos, construímos a nossa casa, casamos. Aí, com 3 anos, 5 anos de casado, eu tive a minha primeira filha. Com 2 anos que eu tinha ela, eu decidi ter a segunda, porque era objetivo nosso ter os 2 filhos. Hoje, eu acredito assim que na família eu estou realizada, né? A minha missão agora é o quê? É criar as minhas filhas e dar a educação que eu tive. Depois disso, e já com todo esse estudo que eu vim fazendo, eu fiz MBA, eu me capacitei dentro da Copersa, a Copersa me permitiu isso. Eu enxergo assim que eu posso contribuir para a nossa sociedade. Então, eu acredito que chegou o momento. Graças a Deus, eu tenho meu esposo que me dá esse auxílio com as meninas, que, querendo ou não, elas são novas e precisam de mim, né? Mas eu tenho uma bagagem aí com quem contar, com meu esposo e alguns familiares. E eu decidi colocar meu nome à disposição porque eu acredito que eu consigo e posso contribuir para a nossa cidade. Legal, bacana. Simone, e assim, você por ser mulher, né? Você não acha que seja mais difícil na política você ter esse trâmite? E os contatos políticos, por exemplo, que a gente fala assim, traquejo político. Todo mundo fala disso, mas ela não é da política. Como que você pensa em resolver isso? Ou tipo, sabe? Como? 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 Então, Rodrigo, assim, a partir do momento que você coloca o teu nome à disposição, você está sujeito a escutar diversas coisas. E eu escutei muito isso nos últimos dias. Mas eu acredito que ninguém nasceu político. Com Todo mundo certeza. se tornou político. E eu acredito que chegou a minha hora. Eu tenho um grupo junto comigo, pessoas que vão me ajudar. E eu, com a minha força de vontade e com as pessoas que estão ao meu lado, eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar algo assim que vai ser bom para o nosso município. Legal. E o que é política para você, Simone? Você tem o dever de fazer pela sociedade. Então, a política é você vir com o direito do quê? De trazer para a sociedade um serviço, trazer para a sociedade um meio que ela precisa, você se colocar à disposição dela para atender a sociedade de uma maneira geral. Eu sempre digo, a gestão ela precisa ser para todos, né? E a política eu vejo isso, você vai se colocar à disposição da sociedade, mas para atender elas, e atender o que a sociedade precisa. A política, para mim, é isso. Entendi. E assim, Simone, nessa sua jornada, nessa sua caminhada, você que é amambaiense, né? Como que você Isso. vislumbra Amambai para daqui uns 10 anos? O que você pensa de Amambai para daqui uns 10 anos?
Rodrigo, como eu disse no início, eu sou nascida aqui, né? A Mambaia eu enxergo uma cidade muito próspera, sabe? A Mambaia cresceu muito. A Mambaia eu vejo assim, eu saía muitas vezes fazer curso, treinamento em outras cidades, e eu consigo enxergar que é um local excelente de se viver, é um lugar de excelente oportunidade. Eu vejo a Mambaia prosperando, a Mambaia em desenvolvimento, com muita mão de obra, né, que a gente tem mão de obra qualificada, com indústrias prosperando. Eu vejo a Mambaia, daqui 10 anos, próspera e com pessoas querendo investir na nossa cidade. Legal. Assim, se você tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, Simone, você mudaria alguma coisa? Você tem alguma coisa que você se arrependa de ter feito, ou de não ter feito, ou... E aí? Não, eu acho que eu me arrependa de ter feito, não. Porque, assim, o que eu entendo? Eu cheguei onde cheguei hoje, Rodrigo, graças ao passado que eu tive, né? Eu enxergo muito assim pelas minhas meninas. Hoje eu tenho a minha menina de 6 anos. Até essa semana eu estava conversando com um colega meu e ele estava falando isso. Quando eu fui da Banda Mirim, a gente recebia uma cesta básica. Então, para mim, era gratificante eu chegar lá no final do mês e levar a cesta básica, ia lá na esquina do Berlitz, pegar a circular, levava para minha mãe. Hoje, se eu falar para minha filha que ela vai trabalhar, se bem que ela é nova, mas se ela vai trabalhar para ter uma cesta básica, ela não vai querer, né? Ela vai fazer nem trabalhar, porque a Banda Mirim a gente não trabalhava. Era um projeto, Era um né? projeto, isso. Só E continua sendo, sendo um isso, projeto, né? Isso, eu não sei como que é hoje a questão do que vem de contrapartida. Mas a gente recebia a cesta básica. Mas hoje eu vejo que se fosse fazer isso para minha menina com 10 anos, ela não vai querer. Então, assim, eu percebo que eu só dou valor e busco muito crescer pela bagagem que eu tive no passado. Eu não mudaria nada. Não, eu fico imaginando, você falou... Eu lembro que eu trabalhava no Nelson Jara. Com 9 anos eu trabalhava no Nelson Jara, 9, 10 anos, né? E aí a gente ia tudo trabalhar e ficava lá. E depois eu descobri que meu pai que pagava o salário, né? Mas tudo bem. Mas para fazer você ir lá para cumprir o horário, para ter. Porque a gente aprende, né? Isso, então, exatamente. sabe, eu acho que isso faz tudo, isso faz muita diferença. No sindicato eu entrei, para você ter ideia, dobrando o jornal a cada 15 dias. O meu serviço era a cada 15 dias dobrar jornal. Ninguém mandou você buscar uma máquina de achar a diferença para conferir as notas fiscais? Tinha uma pegadinha assim, né? Tinha uma pegadinha. Mandava a gente buscar uma caixa na exatoria pra a máquina de achar a diferença. Quando você vê, era uma caixa arquivo com tijolo dentro. Meu Deus. Não, isso eu não cheguei a passar. Não, eu não passei isso, mas eu tinha uns amigos que passaram. Eu acho muito engraçado, porque muitas pessoas, né, antigamente faziam essas brincadeiras, né? Simone, você aprontava muito na escola, Simone? Menina, até que não. Assim, eu sempre fui muito dedicada nos estudos, sabe? E eu falo assim que eu era muito quieta, muito passiva. O pessoal ia, brincava, zoava com a cara. Eu era gordinha, ainda sou um pouquinho, né? Mas eu era gordinha, o pessoal zoava. E a gente, ao invés de revidar, ficava sempre passiva. Enfim, não, eu nunca fui. Graças a Deus, não. Ai. Agora, a nossa pergunta clichê, né, Raul, do programa. Essa aí é clássica. Essa é clássica, a nossa clichê. Simone, se você tivesse que dar um conselho para Simone, pequenininha lá do passado, qual o conselho que você daria para ela? Para Simone do passado? A Simone criancinha. Eu diria para ela ser exatamente o que ela foi. Esse seria o conselho que eu daria para ela. Porque foi sendo o que eu fui no passado que eu me tornei hoje. Talvez se eu tivesse tido alguma educação ou condução diferente, eu não seria tão certa assim, e objetiva no que eu penso e da forma como eu ajo, Rodrigo. E isso, assim, eu busco sempre passar para as minhas meninas, sabe? Tenho muito diálogo dentro de casa, demais da conta. Converso bastante com elas, porque a gente precisa saber do nosso passado para dar valor e encarar o futuro. Então, eu não faria nada e não falaria nada. Simone, seja a mesma sempre. Professora de história, viu? Aprendi alguma coisa. Você estudou com a Suzana Aracaque? Suzana, com a Tânia, com a Márcia? Com o Haroldo, com a Márcia, uma querida. Amo ela de paixão. Estudou e com a Viviane também? Com a Viviane. Saudosa Viviane. Nossa, bênção de Deus. Simone, e
o microfone tá aberto aí agora para você passar sua Rodrigo. mensagem, contar alguma coisa que você ache relevante para nós aí. Maravilha. Fica à vontade para falar pra gente. Depois eu tenho uma perguntinha também. Já faz aí então, Então antes já de faz antes de eu encerrar. É que foi uma pergunta que a gente fez, acredito eu, em quase todos os prefeitáveis, que é tipo... E eu tô esquecendo, né? Que eu lembrei agora que qual que é a característica que geralmente te chama atenção num político que faz você, por exemplo, optar por confiar o seu voto nele? Qual característica você acha que Verdade, realmente verdade. em todas, porque um político é formado por várias características. Tem as características mais clichês assim que o pessoal fala, mas tem características que às vezes não tem nada a ver com a política, mas tem mais a ver com o caráter, com a personalidade da pessoa. Então, qual característica geralmente te chama atenção no político positivamente e te faz convencer a ganhar o seu voto, por exemplo? Eu acredito que uma característica primordial é ele ser assertivo, né? E ser bastante pontual no que ele fala. Porque uma vez que você falou uma coisa, você precisa honrar com aquilo que você falou. Então, se ele faz sendo assertivo no caso, ele vai conseguir conquistar o cidadão. Então agora o microfone tá aberto para você fazer suas considerações, quiser falar alguma coisa pro pessoal, quiser contar uma coisa engraçada da infância, da vida, o que a Simone andou aprontando por aí, né? Nossa, gente. Pior que tem um negócio muito bacana que eu gosto de contar. Vamos lá. Quando a gente iniciou na Copersa, eu comecei a fazer muitos cursos em Campo Grande, né? E teve o primeiro curso que a gente foi fazer, a gente saiu no sábado, já era passado meio-dia, e a gente precisava almoçar. Foi eu e mais 2 colegas meus. Puxa vida, e naquela Afonso Pena, e chuva que mandava. E aí a gente foi, não encontrava restaurante, até que nós encontramos um restaurante, assim, rústico, bonito. Vamos parar aqui, vamos. Chegamos lá, menino. O garçom veio com um guarda-chuva, pegar nós no carro. Falei, opa, que O negócio chique. aqui é chique. Entramos. Quando a gente entrou, aquele restaurante lindo demais, sentamos na mesa. O garçom veio do lado. Sentamos ali na mesa, né? O garçom veio do lado, deu O cardápio. cardápio. E aí a gente foi olhar entrada. A entrada era frango a passarinho, R$ 105 a entrada. E a gente, nós 3 lá. Puxa vida. O que nós vamos fazer? Vamos pedir a entrada, frango a passarinho. Pegamos o frango a passarinho, pedimos, o rapaz veio, trouxe o frango a passarinho e ficou do nosso lado. Terminando de comer, os 3 ali, né? O homem falou assim, e pro almoço? Não, a gente vai pedir a conta. Pedimos a conta, nem de volta ele levou nós pro carro, fomos na chuva. Gente do céu, aquilo marcou tanto, porque eu falo assim, a gente sai, né, daqui da cidade pequena, interior, e iniciando, então assim, eu falo, tudo é muito aprendizado, e depois a gente vira sarro, né? Mas no começo, quando a gente está iniciando ali, rapaz do céu, olha, pega a gente de calça curta. Não, e a gente sai pra... É tudo muito diferente, né? É totalmente. A gente E sai assim, pra fora, às era, vezes... era a primeira vivência nossa ali, né, na capital, enfim, mas foi muito engraçado. Aí Voltou depois no a gente... restaurante depois já ou não? Depois a gente foi, aí é diferente, né? Mas olha, ficou na história, viu? Ficou na história. Ai, ai. Maravilha. Mas, Rodrigo, assim, eu quero primeiramente agradecer você, agradecer a oportunidade, desejar muito sucesso no DigoCast. É um canal muito bacana. Essa semana eu estava dando uma olhadinha, bastante visualização. Que Deus te abençoe, que você prospere muito. Obrigado. E quero deixar aqui o meu nome à disposição, Simone Marsaro, para quem não me conhece, tenho as redes sociais aí, eu estou à disposição para quem queira me conhecer e saber um pouquinho da minha história. Eu estou aqui para conversar com todo mundo. Nós vamos deixar aqui na descrição do canal o Instagram dela, o Facebook, para vocês quiserem estar entrando em contato com a Simone também, já também fazer isso e conhecer mais um pouquinho da Simone. Simone, eu que quero agradecer a você, a sua disposição, né, em estar participando aqui do programa com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui no DigoCast, no quadro dos Prefeitáveis. E você, que colocou o seu nome à disposição para as eleições de 2024, venha se apresentar aqui no DigoCast, vem contar a sua história. Tamo junto. Valeu. Valeu.